Bom dia, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Prazer estar aqui, gente, mais uma vez, né? Eu estava meditando aqui na mensagem para trazer, e tem uma mensagem que eu gosto muito, que é sobre o reino de Cristo, tá bom? E é bem interessante. E eu peço que você pegue a sua Bíblia, quem tiver aí com a Bíblia aí próximo, você vai precisar acompanhar. E não abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Vai falar hoje sobre o reino de Cristo. Cristo ensinou a orar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E o sermão inaugural desse reino, o sermão onde ele inaugura esse reino, é justamente o sermão de Mateus, capítulo 5, o sermão do monte, as bem-aventuranças. Algumas Bíblias têm aí escrito, né, o sermão do monte. Outros têm escrito o sermão das bem-aventuranças. Esse sermão do monte, ele faz um paralelo com Moisés. Lembra Moisés quando subiu no monte Sinai para receber a lei? Para poder receber a lei, ele subiu no monte. Da mesma forma que Jesus, quando vai inaugurar o seu reino, ele sobe no monte para falar de cima do monte. É por isso que é conhecido como o Sermão do Monte. Se eu perguntar para você se Cristo hoje, nesse exato momento, ele está sentado no trono de glória, você vai falar, né, sim ou não? Mas Jesus hoje está sentado no trono da graça, né? Mateus 25, verso 31 diz assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. Veja que Jesus vai sentar no trono de glória justamente quando ele troca as vestes de sumo sacerdote e veste as vestes de rei dos reis e senhor dos senhores, e ele passa a governar o mundo com cetro de ferro. E o último inimigo a ser vencido, qual é? O último inimigo a ser vencido pela palavra, 1 Coríntios capítulo 15, é quem? A morte, né? O último inimigo a ser vencido é a morte. E por que que não é Satanás? Todos nós sabemos, né? Satanás já foi vencido onde? Na cruz do Calvário, exatamente. Agora, o sermão que vai inaugurar o reino de Cristo, e hoje eu vou trazer uma visão diferente do sermão, ele está em Mateus capítulo 5, 6 e o 7. Mas esse sermão, essas bem-aventuranças, como nós lemos aleatoriamente, a interpretação que eu vejo aqui é que elas não são aleatórias, elas são sequenciais. Em Mateus capítulo 5, primeiramente, Cristo dá uma introdução de como entrar no reino de Cristo, no Mateus capítulo 5. Depois ele ensina como viver no reino de Cristo. E depois ele fala como é permanecer no reino de Cristo. Então, na verdade, as bem-aventuranças não são aleatórias, mas são sequenciais. E preste atenção nesse momento. Então, elas são sequenciais do que fazer para entrar no reino de Cristo. E o primeiro passo de entrada, ele diz lá no Mateus capítulo 5, verso 3, ó: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro passo de entrada no reino de Cristo é o quê? A humildade de espírito. Humildade de espírito, gente, não é pobreza financeira. Humildade de espírito é um coração contrito, humilde, disposto a reconhecer que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. E nós dependemos plenamente da graça de Cristo Jesus. Então, o primeiro passo de entrada no reino de Cristo aqui, ó, é a humildade de espírito. A humildade de espírito, irmãos, ela gera o segundo passo de entrada no reino de Cristo, que é a segunda bem-aventurança. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A humildade de espírito faz a pessoa perceber a sua insignificância perante a graça de Cristo. E o chorar aqui não é chorar por problemas, não é chorar por dificuldades, mas o chorar aqui é, em especial, chorar por nossos pecados. A contrição de coração. E às vezes é o que falta na gente, né? A maioria nessa escada de santificação aqui, a gente fica só no humilde de espírito e não consegue passar para o segundo passo, que é chorar. E às vezes a gente fica muito tempo na igreja e não consegue essa contrição necessária aqui para a entrada no reino de Cristo. Quando ele fala chorar aqui por seus pecados, é reconhecer os seus pecados, né? Paulo diz que quanto mais fraco, né, nós pensamos que estamos, mais forte, na verdade, estamos, né? Lembro do caso de Maria Madalena. Maria Madalena foi pegue no ato, né? Maria Madalena foi pegue no ato, ela estava nua, né? Ela foi pegue no ato, então ela estava nua, estava suada, estava naquela situação e foi pegue no ato e jogada aos pés de Cristo. Nesse momento, o pecado aparece verdadeiramente como ele é para todos. E isso gerou aquele choro de contrição pelo pecado, né? Às vezes a gente passa o ano inteiro na igreja e não
sente contrição porque não caímos em grandes pecados. É por isso que às vezes é mais fácil um adúltero se salvar do que uma pessoa que não comete tais pecados, né? Porque ela não sente essa contrição, não sente o peso do pecado. E na escada vem a humildade de espírito, vem o choro pelos pecados, vem o terceiro passo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão, ela vem sequencialmente ao choro, principalmente na contrição e na afronta que recebe os servos de Deus quando estão entrando no reino de Cristo. A mansidão aqui é um dom do céu. Ela gera justamente o verso 6, que é o próximo passo de entrada no reino de Cristo, que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede de justiça que não é vingança, mas é sede e fome de receber o caráter de Cristo, as justiças de Cristo sobre o crente. E esse é o quarto passo de entrada no reino de Cristo. A justiça aqui é totalmente de Cristo, lembrando Zacarias 3, né? O anjo tira as vestes sujas e veste vestes novas em Zacarias. Isso aí é uma outra oportunidade, a gente estuda bem profundo isso. Sequencialmente, a fome e sede de justiça, a busca incessante da palavra, acordar 4 horas da manhã, a ler a Bíblia, para estudar e orar. É fome e sede de justiça. Eu acordei, minha esposa perguntou, vai para onde? Eu disse, não, vou para uma sala, né, de consagração. Ela, 4 horas? Eu disse, 4 horas. Fome e sede de justiça, né? Verso 7, bem-aventurados os misericordiosos. Ele se tornou um missionário, ele sai para pregar o evangelho, ele é um misericordioso. Verso 8, ele ganha a bênção de Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Lembrando que Cristo é o príncipe da paz. Ao sair para pregar, a pessoa se torna um pacificador. Verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por último, no verso 10, o ápice da escada do reino de Cristo, o momento que você sai da terra, vai ingressando no reino de Cristo, se torna um cidadão do reino dos céus, diz, verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Paulo diz, né, segundo Timóteo capítulo 3, verso 12, todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, o ápice da santificação. É impossível se consagrar, ganhar o Espírito Santo e não criar inimizade com o mundo, né? Criar inimizade com o mal. Não dá para servir a dois senhores. Se desprezaram a Cristo, quanto mais a nós. E aqui no ápice de entrada é justamente os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa escadinha aqui é de entrada no reino de Cristo. Mas no discurso de inteiro, eu vou resumir aqui, porque eu também não vou passar tanto tempo. Cristo agora vai ensinar como viver no reino de Cristo. E aqui entre os 5, 6 e o 7, você encontra os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu queria estudar com você agora como viver no reino de Cristo. O primeiro mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo 20, ele diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. O discurso de Cristo, da inauguração do seu reino aqui na terra, ele vai trazer o princípio de cada mandamento. Algumas vezes ele não vai falar diretamente o mandamento, mas ele vai trazer o princípio dele. Quando você fala, não terás outros deuses diante de mim, lá no capítulo 6 de Mateus, lá no verso 19, ele traz esse princípio. Quando ele diz assim, ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões minam e roubam. O tesouro aqui é um deus, Mamon. Ele também é um ídolo, e ele se repete também no mandamento, no segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O principal deus deste século, que é o dinheiro, e é o problema, o princípio de não ter outro deus diante de Cristo é o mandamento número 1. Então ele diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ele dá o princípio de não ter outros deuses diante dele, em especial aqui o tesouro. Lembra em Lucas 12, quando é feito o convite para as bodas do Cordeiro? 3 são os motivos que se recusam o convite para bodas do Cordeiro. Vocês sabem quais são? O primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Quer dizer,
O que que significa isso? Ele pode ver o campo depois. Então você vê que é uma desculpa que não cola. O que que significa comprar um campo e precisa ir vê-lo? Ele tem muitas posses, muitos recursos, e esses recursos não permitem ele ir para o casamento de Cristo. A segunda desculpa para não ir para o casamento de Cristo, às bodas do Cordeiro de Lucas 12, comprei 5 juntas de boi e vou testá-las. Lembra disso? As 5 juntas de boi, ele não é rico, mas ele trabalha demais. Ele trabalha tanto que não tem tempo de ir para o reino de Cristo. Então, a maioria de nós aqui, eu acho que talvez não seja rico, mas a gente pode se enquadrar na segunda parte. Trabalha tanto, tanto, tanto que não tem tempo de ir para o reino de Cristo. E o terceiro motivo que ele não vai para o reino de Cristo, qual é? Casei e não posso ir. Por que que ele não leva a esposa? São relações conjugais, relações sexuais ilícitas. Todos esses são os principais motivos que as pessoas deixam de ir para o reino de Cristo. E esse princípio aqui está justamente nessa parte de não ter outros deuses diante de mim, né? Comprei o campo e preciso ir vê-lo. Comprei 5 juntas de boi e vou testá-las. Casei e não posso ir. Segundo mandamento da lei de Deus, diz, não farás para ti imagem de escultura. No capítulo 6 de Mateus, no verso 24, ele cita justamente Mamon, que é um ídolo. Ele diz assim, ó, não podeis servir a 2 senhores, os ídolos, ó. Porque ou há de aborrecer um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não farás para ti o quê? Imagem de escultura, quebra do segundo mandamento, princípio de como viver no reino de Cristo. Terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No capítulo 5 de Mateus, lá no verso 33 diz, também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Não tomarás o nome do Senhor o quê? Teu Deus em vão. Eu, porém, vos digo que de modo nenhum jurei, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem juro pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Quebra do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, o quê? Em vão. Seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Não jure nem por cima, nem por Jerusalém. Cumpre fielmente os teus votos. Então, ele dá aqui o princípio também de não jurar falso, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, né? E este é um dos principais mandamentos que são quebrados hoje em dia, né? Além do sábado, o princípio do sábado qual é? O princípio do sábado é o descanso. E ele traz esse princípio aqui em Mateus capítulo 6. Ele já diz, em relação ao sábado, ele diz, ó, no Mateus 5,17, não pense que eu vim revogar a lei ou profetas. Não vim revogar, vim para cumprir, dar o verdadeiro significado. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum ia um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Então ele traz aqui o mandamento do sábado, justamente o princípio do descanso, no capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andais ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer, ou beber, ou pelo vosso corpo com que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais do que as vestes. Observa as aves. Aí aqui ele vai trazer vários princípios do descanso. E os princípios do descanso que Cristo traz são todos relacionados à natureza. Lembra lá? Lembra-te do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Qual é o princípio do sábado, né? O princípio do descanso na natureza. Apocalipse 14, verso 7, quando ele vai trazer as mensagens a Zé, verso 12, né, 14, 12, ele diz assim, ó, temei a Deus, dai-lhe glória, pois vinda a hora do seu juízo, e adorai a quem? Aquele que fez o céu, terra, mar, tudo que nele há. Princípio da criação. Na verdade, a primeira mensagem angélica, como nós estudamos na lição, ela é um chamado a guardar a primeira tábua da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim é o primeiro mandamento. O que que diz a mensagem? Temei a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, segundo mandamento.
O que é que a mensagem diz? Dá-lhe glória. Dá glória só a Deus, não dá glória à imagem de escultura. Qual é o terceiro mandamento? Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente que tomar o seu santo nome em vão. É o primeiro mandamento que vem com juízo. E qual que é que diz a mensagem angélica? Temer a Deus, dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Terceiro mandamento. E o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para santificar. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então, aquela mensagem angélica, ela chama o quê? A guardar a primeira tábua dos mandamentos da lei de Deus. E aqui no capítulo 6, verso 26, ele vem trazendo justamente esse princípio do sábado. Observar as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andam ansiosos quanto ao vestuário? Considera o lírio. Novamente, ele faz paralelos com a natureza. Ó. Do campo, eles não trabalham, nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o quê? O seu próprio mal. Justamente aqui ele traz o princípio do descanso. E é interessante agora que a gente sai da primeira tábua da lei de Deus e a gente entra na segunda tábua. E o quinto mandamento diz o quê? Honrar pai e mãe, exatamente. E olha o princípio aqui que Cristo diz. Ele pega os mandamentos da lei de Deus e leva a um grau muito mais alto. Mateus capítulo 5, verso 43. Ele diz assim, ó, quinto mandamento. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O quinto mandamento diz assim, ó, honra pai e mãe. Aqui na inauguração do reino de Cristo, ele pega o quinto mandamento que dizia honrar pai e mãe e diz assim, não, não é só pai e mãe, não. É agora até os inimigos, né? Quanto mais um pai e a mãe. Então ele pega o mandamento e começa a levar a níveis mais altos, né? E agora ele pega honrar pai e mãe e leva um nível mais alto. Sexto mandamento, né? Não matarás. Cristo traz esse princípio em Mateus capítulo 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E que quem matarás estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então ele pega aquele mandamento, não matarás, e começa o quê? A elevar ele a níveis mais altos. Sexto mandamento. Sétimo mandamento, não adulterarás. Cristo traz esse princípio em Mateus 5, 27. O bicho que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Sétimo mandamento. E ele vai trazendo aqui todos os mandamentos, justamente para como viver dentro do reino. E eu quero que você chegue à atenção que a gente está chegando no final dos mandamentos e ele vai trazer uma parte bem legal aqui. Ó. Oitavo mandamento, não furtarás, né? O oitavo mandamento. Capítulo 6 de Mateus, lá no verso 2, né? Quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a direita, para que a esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompense. No relação ao não furtar, ele vai trazer vários princípios para isso. Ó. Mateus 6, verso 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ele diz, ó, não ajunta tesouro na terra, o junta tesouro no céu. Capítulo 6, verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, ele traz vários princípios de não acumular tesouro na terra, no princípio de não furtarás, tá bom? No nono mandamento, deixa eu pegar aqui, nono mandamento, não dirás falso testemunho.
A gente já viu aqui no capítulo 5, verso 33, 34, 35, 36 e 37, ele instiga a não dizer falso testemunho, a não mentir. Nono mandamento, ele frisa isso, a não mentir, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Então, Cristo já dá o princípio de não mentir, nono mandamento. Por último, décimo mandamento, não cobiçará a coisa do teu próximo, seja a mulher, seja o carro. E eu vou fazer uma pergunta para você. Por onde é que você cobiça? Dos 5 sentidos que nós temos, por onde é que você cobiça? Pelos olhos, né? Isso é óbvio. Então, Mateus capítulo 6, verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem mau, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas terão. Décimo mandamento. Então, aqui no capítulo 5, ele instigou como entrar no reino, deu a escadinha. No capítulo 5 e 6, ele ensina como viver no reino, e ele dá o princípio de como guardar a lei de Deus aqui, de como viver no reino. E aqui ele vai chegando no verso 7, ele, a partir do capítulo 7, no verso 7 em diante, ele instiga a orar, como permanecer no reino. Ele instiga a constante oração. No capítulo 7, do verso 13 em diante, ele diz as dificuldades de viver no reino, que a escada a estrada é estreita. No capítulo 7, do verso 15 em diante, ele diz os perigos de viver no reino, os falsos profetas que existem dentro do reino. Ele instiga contra a legalidade aqui, ó. Ele encontra essa parte aqui dos falsos profetas que fazem curas, milagres, mas não vivem no princípio do reino. E ele tem uma parte muito importante que quando vai chegando no final do sermão, eu acho muito bonita. Ele chega aqui no capítulo 7, no verso 24, e ele instiga justamente aos dois fundamentos, né, que é aquele que construiu a casa na rocha e aquele que construiu a casa na areia. Ele faz esse paralelo aqui sobre o que construiu a casa na rocha, ele vai sobrevivendo, e o que constrói a casa na areia não consegue, né, prosperar. E esse princípio que ele vai encerrando a pregação, o que é construir essa casa na rocha, né? Eu não vou abordar aqui a parábola de Cristo, né? Não é essa a intenção. Mas o que é construir essa casa na rocha? Esse princípio de construir a casa na rocha, o salmista, ele já tinha esse princípio, né? Então, você abre a sua Bíblia no Salmo 91, eu vou ler 2 salmos aqui sobre o princípio de construir a casa na rocha. E eu gosto muito desse capítulo, no Salmo 91 em especial, que todo mundo quer esse salmo, né? Você visita as casas, a maioria tem uma Bíblia aberta e está no Salmo 91, né? Só que esse salmo é condicional, gente. E eu queria abordar com você isso, né? O que é que diz aqui no Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com tuas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Hoje disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o leãozinho, a serpente, porque a mim se apagou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Então você viu que o salmo é uma bênção, uma maravilha. Eu quero esse salmo na minha vida. Você quer esse salmo na sua vida? Mas o salmo é condicional. O salmo é condicional para quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E onde é o esconderijo do Altíssimo? E o que que isso tem a ver com a rocha?
Abra sua Bíblia no Salmo 27, que o salmista vai dizer onde é o esconderijo do Altíssimo e o que tem a ver essa rocha, que Jesus encerra a pregação das bem-aventuranças na rocha. No Salmo 27, ele diz assim, ó, verso 2, quem achou diz amém aí. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Preste atenção agora. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aí verso 9, olha onde, verso 5, desculpa. Olha onde o salmista vai ser escondido. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Então, onde é que o salmista foi escondido aqui no dia da adversidade? Ele diz assim, ó, no recôndito do tabernáculo, na parte mais escondida do tabernáculo. Onde é essa parte? Quem conhece? É o Santíssimo, né? Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é que fica o esconderijo do Altíssimo? Na parte mais escondida do tabernáculo, né? No Santíssimo Lugar. O Salmo 91 é para quem? Para quem vive na presença de Cristo, né? Tem uma vida em conformidade. Conformidade com o quê? Aí o salmista diz aqui no Salmo 27, ó. No final do verso 5 ele diz o quê? No recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á os pés sobre o quê? Sobre uma rocha. Qual era a rocha que tinha dentro do Santíssimo Lugar, gente? Qual era? Qual era a pedra que tinha dentro do Santíssimo Lugar? Qual era a única pedra que tinha lá dentro? O que é que tinha dentro da arca, gente? O que era que tinha dentro da arca? As duas tábuas da lei de Deus. Então o salmista diz assim, ó, no dia da adversidade, ele me esconderá no Santíssimo Lugar e firmará os meus pés sobre a rocha. Ele está dizendo assim, ó, firmará os meus pés na santa lei de Deus. Como é que Jesus vai terminar as bem-aventuranças? O homem sábio é o que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Ele está fazendo um paralelo com o que o salmista diz, de firmar os nossos pés sobre uma rocha. A gente acorda 4 horas da manhã, irmãos. A gente acorda 4 horas da manhã. E agora a gente pede a Cristo assim, Senhor, escreve a tua lei, não em tábuas de pedra, mas escreve a tua lei no meu coração. Se você tentar seguir essa lei, sem entrar no reino de Cristo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É por isso que antes de dizer como viver no reino, Cristo ensina como você entrar nele. E os primeiros passos para entrar no reino de Cristo é o apelo que eu faço essa manhã. Humilde de espírito, chora, manso, fome e sede de justiça, limpo de coração, misericordioso e pacificador. E bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós. E como os nossos pioneiros na fé, como os grandes pregadores da Reforma Protestante, como os grandes missionários, como os valdenses, o princípio básico de ter os pés firmados na lei de Deus. Pé esquerdo, amar a Deus sobre todas as coisas. Pé direito, ama o próximo como a si mesmo. Princípio da mensagem angélica, temei a Deus, dá-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Seja essa mensagem escrita no nosso coração e possamos ter os pés firmados, como o salmista disse, na rocha, edificar a nossa casa, a nossa família sobre a rocha e seguir nos princípios dessa lei, que não é a lei da prisão, é a lei da liberdade, tá bem? Deus possa te abençoar, que você consiga galgar esses passos de entrada no reino de Cristo e pela força dele, permanecer nesse reino para a honra e glória do nome de Deus. Meus votos e meu desejo essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Paizinho querido, permite-nos hoje, Senhor Deus, pela tua graça, tua imensa bondade, a tua justiça, levantar nossos nomes ao trono de glória e permitir a entrada no Santíssimo, onde nosso nome pode ser falado perante o Pai,
e o Senhor poder expressar que esses são teus filhos amados em quem o Senhor se compraz. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa felicidade, essa é a nossa bênção, esse é nosso desejo e essa é a nossa gratidão. Em nome de Jesus, firma nossos pés na rocha. Amém e amém.